Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um episódio do Body Mind Fit Podcast. O meu nome é Beatriz Jorge. Eu sou Filipe Simões. E nós somos especialistas em perda de peso para mulheres acima dos 30. No episódio de hoje vamos falar sobre os erros mais comuns no que toca aqui ao treino e como é que isso afeta os teus resultados, a tua perda de peso. Portanto, o episódio de hoje vai ser dedicado a ti, vais ser tu a nossa personagem principal, porque aqui é importante nós tentarmos perceber como corrigir esses erros, não é? De forma a que tu consigas realmente ter os resultados que queres. Portanto, Filipe, conta-me, quais é que sentes que são assim os maiores erros no que toca à parte do treino? Como é que isso afeta os resultados que é suposto termos e acabamos por às vezes não conseguir ter? Olha, então aqui acho que podemos enumerar aqui então, pegando aqui no primeiro, que é um que nós vemos que é muito comum nas meninas que nós ajudamos, que é focarem-se apenas no cardio para perder peso. Portanto, eu percebo que existe aqui esta correlação em que, ok, eu para perder peso eu tenho que fazer muito cardio, eu tenho que gastar muitas calorias, eu tenho que correr, eu tenho que suar muito, ok? Existe muito isto. Mas eu acho que é importante nós definirmos aqui dois opostos, não é? Portanto, que é o perder peso e o perder gordura, ok? São duas coisas totalmente diferentes e requerem duas abordagens totalmente diferentes, ok? Se o meu foco apenas é perder peso, e quando falamos em perder peso estamos a falar em que o teu peso engloba água corporal, massa muscular, densidade óssea, gordura e mais outros fatores. Certo. Se estamos a falar disso, então eu quero que tu tenhas a consciência desse lado, que tu focar-te apenas em perder peso, tu vais perder massa muscular e vais perder também gordura. Ok? Portanto, o que é que, se nós queremos fazer isso, então o que é que nós temos de fazer? O déficit calórico mais agressivo possível, portanto, consumir o menos calorias possível e gastar o máximo de calorias possível, ok? Portanto, o que é que eu vou fazer em termos de treino? Eu vou correr, eu vou gastar o máximo de calorias possíveis, ok? E vou consumir o menos calorias possíveis. Eu quero que vocês saibam que, fazendo essa estratégia, vocês vão perder peso rapidamente e drasticamente, ok? Mas vão se sentir uma merda. Pois. Ok? Vão sentir uma merda, ok? Porquê? Resumindo. Porquê? Porque vão perder massa muscular, vão sentir muita flacidez, vão sentir falta de energia, muito cansaço, portanto, acaba por não ser a abordagem mais inteligente a longo prazo, ok? A curto prazo, se calhar, vais fazer com que tu percas rapidamente e vejas aquele número na balança, mas se calhar vais chegar àquele número na balança e não te vais sentir da forma como tu querias, ok? Vais olhar ao espelho e não vais gostar da forma como tu te vês. Portanto, nós temos, se calhar, então, ter outra abordagem que é focar-nos em perder gordura. Para perder gordura, aquilo que nós queremos fazer acaba por ser acelerar mais o nosso metabolismo, ok? Portanto, nós estarmos aqui num sítio mais confortável a nível também daquilo que nós comemos. Portanto, ao acelerar o nosso metabolismo, nós vamos fazer com que o nosso corpo queime mais calorias. Se o nosso corpo queima mais calorias, portanto, significa que esse déficit não tem que ser tão agressivo, pode ser um bocadinho mais baixo. Logo, nós vamos conseguir comer mais calorias ao longo do nosso dia, o que é sempre bom, o que é sempre ótimo. Nós não queremos chegar ao ponto onde estamos a comer só uma folha de alface para perder peso. Não, nós queremos é fazer o contrário, queremos acelerar o nosso metabolismo. E a forma de nós acelerarmos o nosso metabolismo é através de criar mais massa muscular, porque quanto mais massa muscular nós tivermos no nosso corpo, mais calorias o nosso corpo gasta ao longo do nosso dia. Portanto, nós estarmos aqui os dois a falar, se eu tivesse com mais 10 kg de massa muscular, o meu corpo ia requerer muito mais calorias só para eu existir, não é? Portanto, aqui o treino de força é o único treino que é especialista no aumento de massa muscular, ok? Podemos dizer assim que é o especialista no aumento de massa muscular é o treino de força, ok? Portanto, aqui o foco principal tem de ser fazer o treino de... E não me interpretem mal que o treino de cardiovascular deve estar lá, ok? Ele deve ser introduzido, mas numa forma de melhorar a nossa capacidade cardiovascular, ok? Melhorar aqui a nossa respiração, melhorar aqui tu subires umas casas já não te sentes tão cansada. Isso também é fundamental, ok? Para isso. Mas se nós queremos, de facto, perder gordura, então nós devemos focar-nos no treino de força, aumentar aqui a nossa massa muscular para acelerar aqui o nosso metabolismo. Portanto, o nosso foco principal, treino de força, treino complementar, treino de cardio, está bem? Portanto,
Aqui acho que acaba por ser aqui o principal erro que as meninas fazem é focarem-se demasiado no cardio, não é? E não no treino de força. Até porque também, ou seja, se conseguirem ganhar massa muscular, conseguem também evitar muito a parte da flacidez, que é uma coisa que vem quando perdemos muito peso e perdemos músculo. Exatamente. Que não é o objetivo, porque também querem ficar tonificadas e... Exatamente. Portanto, nós não queremos só perder peso e depois ganhar a flacidez, não. Nós queremos é simplesmente também aumentar aqui a nossa massa muscular enquanto perdemos gordura. Para quê? Para haver este suporte da pele, que é a tal situação que evita então a flacidez. Certo. Pronto, eu acho que depois outro erro que também vamos vendo é o facto de muitas vezes o treino que as pessoas fazem ser sempre o mesmo há 5 anos e é difícil ver os resultados assim, não é? Ou seja, a pessoa parece estar sempre a treinar da mesma forma, com a mesma carga. Isso é o que vemos também muitas vezes, é quando nós vemos aquelas pessoas que vão ao ginásio e depois acabam por estar sempre iguais, acabam por... tu olhas e estão sempre a fazer o mesmo plano, sempre os mesmos exercícios, com a mesma intensidade. Portanto, sempre com a mesma intensidade. Quer seja, tanto vão para lá, o plano é um papel onde diz esta máquina 3 de 15. E a pessoa vai lá, faz 3 de 15 para a vida. Para a vida e vem-se embora. Portanto, às vezes pode aumentar ali um bocadinho o peso, mas mantém sempre o peso. Portanto, o que acontece? E depois param sempre nas 15. E isto é um erro também muito comum, que é não têm intensidade no treino, não é? Portanto, fazem o mesmo treino sem intensidade. Porque elas podem fazer sempre o mesmo treino, mas desde que consigam aplicar a intensidade. E aqui, se aplicar a intensidade, vão começar a ver resultados. Okay? O que é isto? Portanto, as pessoas acham que eu até costumo dizer na brincadeira que o músculo não sabe contar. Não é? Portanto, o músculo não sabe se estás a fazer 10, 12, 13, 14, ele não sabe. Certo. Portanto, não é por número mágico que nós paramos nas 15, ok? Isso é algo também que nós devemos explicar às pessoas, porque as pessoas não sabem o porquê das 3 de 15, por exemplo. E a verdade é que o músculo ele não sabe contar, ele sabe é só a intensidade. Tu estás perto da falha ou não. O que é isto da falha? É simplesmente tu já não conseguires fazer uma repetição com uma boa técnica. Portanto, já estás ali a batalhar e já não conseguires fazer essa repetição com uma boa técnica. E então, aqui o importante é nós irmos em busca desta falha, é nós ficarmos ali entre uma a duas repetiçõezinhas da falha. Depois, quando virmos que, ok, olha, é uma a duas, nós vamos vendo que a semana passada eu fiz 10 kg, 12 repetições, ok, e atingi a falha nas 12 repetições. A semana seguinte eu já vou tentar 13, ok? E portanto, depois vou sempre tentando assim até que chega um ponto onde, ok, olha, já estou a fazer muitas repetições, vou aumentar então a carga, ok? E portanto, temos que ir aumentando aqui a intensidade do treino, ok? O treino tem que doer, o treino de força tem que ser também desconfortável, porquê? Porque sem esse desconforto o músculo não vai crescer. Certo. Ele vai se habituar, okay? Ele vai ficar na sua zona de conforto e nós temos que sair da nossa zona de conforto, nós temos que desafiar o nosso corpo, nós temos que tentar mais uma repetição do que a semana passada, mais 1 quilo, melhorar a minha amplitude e depois a nível também de treino, passando aqui mais à frente, pronto, o indicado também, porque depois nós não conseguimos estar a fazer isto para sempre, vai chegar aqui a um ponto onde nós vamos estagnar, onde já não vamos conseguir aumentar para sempre, portanto, porque se isso acontecesse... Não havia limite, não é? Pronto, e então aqui o que nós temos de fazer é mais ou menos vai dar entre 6 a 12 semanas, é que a evidência científica também nos comprova, é que nós entre 6 a 12 semanas nós vamos fazendo uma avaliação sobre ainda estamos a progredir ou não. Portanto, é essa avaliação também nós fazemos também no acompanhamento, que é ao final da quarta e sexta semana, nós vamos avaliando. A pessoa continua a fazer progressos, continua a aumentar a carga, continua a ser desafiante. Ok, perfeito. E a pessoa gosta, e também é um ponto bastante importante, que é a pessoa gosta, quer mudar o treino ou não. Se a pessoa gosta e está tudo bem, ok, então vamos mantendo. Mas se virmos que a pessoa já começa a estagnar, então sou o primeiro a sugerir para, ok, então vamos mudar o plano de treino. Okay? Se depois eu vejo que, ok, olha, a pessoa já não está a gostar, mesmo assim continua a evoluir, ok, podemos mudar na mesma, porque na realidade também aqui o importante também é a pessoa gostar do treino, porque o treino em si já é desconforto. Mas, portanto, nós também temos que aliar aqui a parte também da pessoa também gostar daquilo que também é muito importante. Mas, pronto, sem dúvida aqui que um dos maiores erros é as pessoas não terem intensidade no treino. Portanto, não fazerem esta contabilização de carga nem de repetições. Sem dúvida. E também acho que, diz-me tu também, que é porque existe muito aquela ideia de que para eu ter mais resultados eu tenho que fazer mais, do género... mais número de repetições, ou seja, eu só vou ter resultados se eu fizer 30 repetições do exercício. E se interessa assim tanto, ou por exemplo, é melhor eu fazer 8 repetições, mas com
uma qualidade muito melhor. Eu lembro-me de tu falares às vezes de termos que fazer o exercício de uma forma mais lenta, ou com mais amplitude e tudo mais. Portanto, aqui a diferença entre quantidade e qualidade, qual é que acaba por ser mais benéfica para o resultado? Eu acho que o principal de tudo numa pessoa que é iniciante no treino de força, o primeiro ponto tem de ser qualidade. Ok. Ok? Portanto, é ela ir em busca de fazer uma... Porque nós temos... Pronto, o nosso cérebro também acaba por... Como é algo de desconforto, ele acaba por querer acelerar o movimento para parar. Para quê? Para nós chegarmos àquele número de repetições e pararmos. Portanto, aqui o principal ponto é controle sobre a carga, fazer... dominar a carga, também isso vai ajudar a prevenir também lesões. Portanto, nós dominarmos aquela carga, nós temos consciência e treinarmos com intenção, ok? Portanto, sabemos que estamos a trabalhar aquele músculo e nós Aquela termos conexão, essa né? conexão mente-músculo, ok? Esse acaba por ser aqui o ponto principal. Ok, já temos aqui essa parte, já está alinhada, ok, então vamos começar depois a aumentar a intensidade. Mas, a meu ver, não vale a pena estarmos a aumentar a intensidade se não temos qualidade técnica. Ok. Aí o risco de lesão é maior e o risco de não estarmos a fazer algo com a intenção, não estamos a fazer algo correto, é sempre maior. Ok. E quando falas em qualidade, estás a falar do quê? Ou seja, da velocidade do exercício, Sim, da velocidade do exercício, amplitude de movimento Ok. também, portanto, a pessoa utilizar sempre toda a amplitude que tenha e simplesmente treinar com intenção, portanto, a pessoa, ok, não, estou mesmo com a intenção de fazer isto, estar consciente e estar presente no momento e não estar só a levantar o peso só por levantar. E basicamente esses são os pilares da qualidade técnica, digamos assim. Ok. É de género, pensar, ok, eu estou a trabalhar este músculo, eu vou pensar neste músculo. Exatamente, mas é muito isso, é muito isso. Por exemplo, eu estou na cadeira extensora, portanto, aquela que nós chutamos, digamos assim, e eu estar a olhar para o meu músculo e eu sentir que, ok, eu esticar, ele vai estar a apertar, que ele alonga. Ele aperta e ele alonga, não é? Portanto, nós estarmos, por exemplo, a conexão também com o glúteo também é muito importante. Muito. Especialmente nas meninas, portanto, trabalharem mais o glúteo, é muito importante elas sentirem isso, portanto, sentirem que, ok, eu tenho que apertar as duas nádegas uma contra a outra, portanto, só assim é que eu estou a trabalhar o meu glúteo. E isso é muito importante também, haver primeiro essa consciência, e depois sim, depois podemos ir para a parte da intensidade. Porque às vezes também, se nós aumentamos muito a intensidade, deixamos de sentir tanto o músculo. Então tem que haver aqui um equilíbrio entre depois também uma e outra, mais à frente. Mas primeiro de tudo, Faz sentido. qualidade. Boa. E, por exemplo, também a nível ou seja, a distância entre cada treino, ou seja, por exemplo, o descanso que existe para a recuperação e tudo mais. Portanto, treinar todos os dias músculos iguais, dias seguidos, achas que isso faz sentido? Eu acho que, imagina, isso depois vai sempre depender da pessoa e do tempo de recuperação de cada pessoa, ok? Mas aquilo que nós vemos é que a evidência científica, depois nós temos sempre um volume, não é? Digamos assim, o volume acaba por ser número de séries por grupo muscular. E depois essa pessoa acaba por ter aqui um volume recuperável por semana. Okay? Se essa pessoa me identifica que todas as semanas, após a primeira, não é, de treino, se ela todas as semanas se sente dorida, ok? E que não consegue aumentar as cargas, então significa que o volume dela está muito elevado. Portanto, significa que ela está a fazer demasiado. Okay? Então aí nós temos que cortar um bocadinho, está bem? Se ela continua a fazer progressão de carga, não se sente dorida, sente com energia, perfeito. Então aquele volume está bom e até podemos às vezes ir aumentando um bocadinho para ver onde é que chegamos aqui àquele ponto onde ela já não consegue recuperar. Então aqui é o limite dela máximo. Então depois jogamos ali com um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, um bocadinho abaixo, um bocadinho acima, está bem? Mas é importante também de semana para semana haver esta progressão. Porque senão, se estamos sempre a fazer a mesma coisa, não vamos evoluir. Mas respondendo aqui depois mais à tua pergunta, a pessoa pode, por exemplo, treinar glúteo todos os dias, ok? Ela pode treinar também perna todos os dias. Agora, se calhar não pode fazer, vamos falar, por exemplo, 3, 4 exercícios por dia de perna, ok? Para o mesmo grupo muscular, porque se calhar aí já não vai ser recuperável, já vai ser muito difícil, ok? Este volume também depois depende sempre de pessoa para pessoa, mas isto aqui que eu estou a falar já é casos mesmo extremos, portanto, quase ninguém consegue fazer isso. Mas, por exemplo, se calhar treinar uma vez glúteo, um exercício de glúteos por dia, ok? Pode ser vantajoso. Okay? Pode ser vantajoso, porque a pessoa até está recuperada para aquele dia. Portanto, até fazer, por exemplo, mesmo um full body, um corpo inteiro, todos os dias, ok? Está tudo bem. A ideia é ter que haver, porque isso acaba por ser um erro, é o facto delas não terem a recuperação que precisam, né? Do género,
treinarem intensamente glúteos hoje e amanhã intensamente glúteos e intensamente. Exatamente. E não há tempo, não é? Entre... Exatamente. Acaba por não haver aqui também tempo de recuperação, porque quanto mais nós levamos o músculo ao limite, maior vai ser o tempo de recuperação que ele vai ter que fazer. Portanto, se nós conseguimos ver aqui um gráfico, portanto, quanto mais estímulo eu dou, mais ele cai a pique para a recuperação e depois mais ele vai demorar. Não é? Portanto, mas se eu lhe estiver sempre a dar estímulos, ele vai conseguindo também sempre evoluir. Ora, aí está, pois depende sempre dos gostos de cada pessoa, o que é que cada pessoa prefere, porque há muitas meninas também que preferem fazer um treino mais pesado de glúteos 2 vezes por semana, há outras que se calhar preferem, não tanto, e preferem até dividir, portanto temos muitas meninas também que preferem que não sair do ginásio massacradas das pernas, preferem, por exemplo, dividir, e também fazemos isso, não tem qualquer tipo de problema, mas ora aí está, o importante é nós depois calcularmos o volume no final da semana e saber se, ela está a recuperar bem ou não. Não é? Não é só mudar por mudar, não é? Isso não pode acontecer. Eu tenho que saber a quantidade de volume que ela está a fazer no final da semana para ajustar, não é? Boa, para ter um bom descanso e recuperação. Exatamente. Faz sentido. E assim, um último erro que eu acho que também acaba por acontecer muito é o facto de não alinharem a parte da nutrição com o treino que estão a fazer, não é? Porque a verdade é que para os resultados realmente virem, né, o treino que estão a fazer precisa de combustível e precisa de uma alimentação adequada para aquilo. Então, quando isso não existe, o treino se calhar não vai ter os resultados esperados. Exatamente. E depois também entra aqui as pessoas que treinam, depois não veem resultados porque vamos a ver e nem sequer estão a ingerir a quantidade de proteína que o corpo necessita para manter sequer, quanto mais para aumentar. Não é? Portanto, aqui este alinhar da parte da nutrição com o treino, eles são complementares. E existem muitas pessoas que dizem, isto é 80% isto, 20% daquilo. Eu, sinceramente, eu acho que isso são tretas. Ok? Eu acho que as pessoas não devem pensar de, isto é mais isto ou mais aquilo. Não, são duas coisas completamente diferentes, mas que no final se complementam, não é? Certo. Portanto, eu tenho é que dar 100% de mim num e 100% de mim no outro, não é? Exato. Mas às vezes, na vida, eu não vou conseguir dar 100% no meu treino e 100%. E 100% na alimentação. Se calhar vai acontecer qualquer coisa onde eu não vou conseguir ir tanto tempo treinar, ok, mas se calhar esses 100% que eu em vez estava a dar no treino, se calhar vão ter que ser 80% e se calhar vou ter que aumentar um bocadinho a parte da alimentação. Okay? Mas não numa de compensar, mas numa de tentar manter aqui um equilíbrio, digamos assim. Claro. Porque acho que não existe um que, um é mais importante que o outro. Não é, acho que não tem nada a ver com isso. São duas coisas completamente diferentes. Até porque, sim, não é só o treino, porque sem a alimentação não corre bem. A alimentação, sem o treino, eu posso estar a consumir a proteína toda que eu preciso, que se eu não estiver a treinar para essa quantidade, se calhar eu vou só acumular gordura, porque eu não estou a usar essa proteína, percebe? Exatamente. Então, não vai haver construção, portanto tem os dois que trabalhar em conjunto. São duas coisas completamente diferentes, mas que no final trabalham em conjunto para o mesmo objetivo e têm que ser aliados. Não tem que haver um que é mais importante do que o outro, ou etc. Eu acho que isso, a meu ver, eu acho que isso nem sequer deve existir esse pensamento. Concordo. E é isto, meninas. Chegámos ao final de mais um episódio. Espero que tenhas tirado boa informação. Espero que tenhas percebido que muitas das vezes podes estar a treinar e não ter os resultados que queres, porque alguns destes erros podem estar a acontecer. E a ideia aqui é perceberes que não é suposto desistires. Faz ajustes. Tenta perceber qual é que é o problema e faz aquilo que o Filipe te foi dizendo para fazeres, porque a verdade é que os pequenos ajustes vão trazer muitos resultados e vais ver o progresso que queres ao longo do tempo. Muito obrigada por estares deste lado, espero que tenhas gostado e que tenhas tirado informação boa para aplicar no teu dia-a-dia. Deixa uma review positiva se gostaste e até o próximo episódio.